Olá, meus amigos. Boa noite a todos. 21 horas. Vamos iniciando aqui a nossa quarta live pelo Facebook, não é? Pela nossa fanpage A Doutrina. Essa live também vai lá para o canal do YouTube, A Doutrina, onde nós abordamos aqui os aspectos diários, né? Da nossa atualidade, da vida, mas com o enfoque a partir da doutrina espírita, dos ensinamentos trazidos pelos espíritos a Allan Kardec. Aqueles que porventura estiverem acompanhando, né, que virem acompanhar durante aqui a transmissão, podem aqui colocar alguma pergunta, alguma participação aqui pelo chat, que dentro do possível nós iremos responder. O tema que trazemos hoje é naturalmente um tema que diz respeito a cada um de nós, sem exceção. Tá? A perda, né, a perda aqui relativa, vamos colocar já dessa forma, né, dos nossos entes queridos, daquelas pessoas que nós amamos, que nós experienciamos durante essa encarnação. Então, pode ser aquele familiar, né? Mãe, pai, irmão, filho, né? Alguém que faça parte da nossa família, mas também aqueles afetos, aquelas pessoas que nós temos um apreço muito grande, não é? Temos um amor, vamos assim colocar, não é? Que muitas vezes não são familiares pelos laços consanguíneos, mas, e aí dentro já da própria doutrina espírita, nós entendemos que fazem parte da nossa família espiritual também, né? Então, cada um de nós tem aquelas pessoas que a gente gosta muito, né? Tem a chamada afinidade, amigos, às vezes um colega de trabalho, etc., né? Mas que a gente tem uma ligação muito forte. Pessoas que a gente se sente muito bem quando estamos juntos, né? E a recíproca procede, né? Se nós nos sentimos bem, aquela pessoa também se sente bem com a gente, né? Então todos nós aí conhecemos alguém assim na nossa experiência reencarnatória aqui na Terra. Então vale também para essas pessoas, né? Quando a gente passa pela experiência da morte, né, de algum desses entes queridos, normalmente nós, por mais que pensemos estar preparados, nós realmente não estamos preparados, né? Então, o tema que nós trazemos hoje é para que nos enseje uma reflexão a respeito de como realmente eu devo encarar, né, esse momento mais delicado, vamos colocar dessa forma, né? Cada pessoa tem uma maneira de expressar os seus sentimentos, cada pessoa tem um certo equilíbrio, né, emocional, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. E diante dessa experiência, onde alguém que a gente gosta muito volta para a pátria espiritual, e aqui a gente vai trazendo alguns termos, né, que nós usamos aí na doutrina espírita, para quem está começando, para quem ainda não conhece o espiritismo, talvez sejam coisas novas, né? Mas a ideia é justamente essa aqui, da gente aprender juntos. Na verdade, aqui, quando nós apresentamos um tema, né, é um estudo que nós fazemos e e resolvemos compartilhar esse estudo com aqueles que têm o interesse em se instruir, né, em aprender um pouco mais, ou até mesmo buscar alguma resposta para as suas próprias dificuldades, ok? Então nós vamos abordar aqui a partir do Livro dos Espíritos, tá? Lembrando que nessa semana, no dia 18, que foi ontem, dia 18 de abril, o Espiritismo completou aí 167 anos, né? A partir do momento que Allan Kardec recebe os ensinamentos da espiritualidade e através de um árduo trabalho, né, de compilação, de reunião dessas informações, de pesquisa, né, muitas vezes a gente não entende o espiritismo como ele realmente é. E eu tenho dito aqui, vou continuar tocando nesse assunto, né? Infelizmente, a gente acaba confundindo o espiritismo com religião. Tá? Ele tem seu aspecto religioso, obviamente, tem,
né? Mas ele tem outros dois pilares, como eu sempre falo aqui, né? E para aqueles que vão acompanhando, vão aprendendo, né? São as questões filosóficas e a própria ciência espírita, tá? Então ele acaba não sendo unicamente uma religião, tá? Então é diferente, porque nós já temos muitas religiões sobre a face da Terra, né? E as religiões nunca se entenderam, essa é a realidade, certo? Então, Jesus, quando ele promete lá o Consolador prometido, né? O Consolador que iria esclarecer, trazer todas as verdades, não é? Ele traz isso de forma diferente. Porque se há 2000 anos nós temos ainda dificuldades de aprender com os ensinamentos de Jesus, era preciso um novo contexto diferente da própria religião, né? Onde nós pudéssemos realmente receber, a partir do momento que nós estivéssemos preparados, como agora, talvez estejamos um pouco mais preparados do que antes, para entender a realidade da vida. E quando a gente fala realidade da vida aqui, é, falamos da vida como um todo, né? A vida transcendente. Não somente essa vida limitada do berço ao túmulo, né? Na matéria, mas o que, que existe, como que é a vida antes do berço, como ela era, não é? E como que ela será após o túmulo, ou seja, a vida espiritual, né? Então, à medida que surgem dúvidas, nós precisamos buscar respostas, né? Essa é a questão. Se a gente não entende, a gente tem que buscar conhecimento. Não existe, obviamente, alguém com conhecimento absoluto. Então, nós buscamos aqui na doutrina espírita, porque esses ensinamentos são trazidos por espíritos muito mais antigos, vamos colocar dessa forma, né? Do que nós que estamos aqui. São espíritos muito mais experienciados, já viveram múltiplas encarnações e eles trazem esses ensinamentos a mando, vamos dizer assim, a serviço do próprio Jesus, não é? Jesus determina, pessoal, olha, vamos levar esse ensinamento que a humanidade precisa. Então essa é a realidade, não é? Agora nós precisamos cada um entender conforme a nossa possibilidade. Nós temos pensamentos diferentes, né? As pessoas não pensam da mesma forma. E a gente precisa respeitar isso aí. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento das ideias, né? Então vamos lá. Essa parte dos entes queridos, né, das pessoas que são os nossos afetos, essa parte essa experiência, né, de nos afastarmos da pessoa quando ela morre, porque ela morre e passa a não estar no nosso convívio diário, né, como normalmente a gente estava acostumado. Então essa parte está lá no livro dos Espíritos, na parte 4, né? A gente já abordou semana passada aqui, parte 4 também, que fala de esperanças e consolações. A gente está pegando essa parte principalmente porque o momento atual da humanidade, e talvez já de muito tempo, realmente requer que a gente precisa buscar, né, uma esperança para as dificuldades. O mundo está aí agitado demais. A gente vê todo dia aí as notícias das guerras cada vez se espalhando mais, não é? E o perigo iminente aí do planeta realmente entrar numa convulsão, porque o poder bélico hoje dessas nações aí ditas poderosas é muito grande. O risco hoje, o homem chegou num ponto que ele tem medo dele próprio, né? E daqui a pouco alguém lá determina que tem que ter um ataque, aperta o botão e uma guerra nuclear aí ela vai causar talvez até a extinção do próprio planeta. Mas não é isso que a gente quer falar, né? A gente está dizendo que a humanidade precisa, nós estamos precisando de respostas e respostas que esclareçam e de alguma forma consolem, né? E nada, não tem talvez um consolo melhor para alguém que perdeu aí um filho, né? Para alguém que perdeu uma mãe, para alguém que perdeu uma irmã, né? Onde a morte levou essa pessoa, vamos colocar dessa forma, certo? Então, nessa parte quarta do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, nós temos lá o Allan Kardec perguntando para esses espíritos, né? E é sempre bom lembrar esse processo, né? Para quem não conhece ainda a doutrina espírita. Allan Kardec trabalhava com vários médiums, tá? E essas perguntas elas eram feitas em vários lugares do mundo, vamos colocar dessa forma, né? Allan Kardec fez todo esse trabalho na França, mas em outros países da Europa e até nos Estados Unidos, os espíritos se manifestavam e ele compilava essas respostas e comparava umas com as outras, né?
para ver realmente se elas tinham sentido, se elas tinham profundidade, não é? Então isso é importante a gente saber, não é? Não é qualquer espírito que vem e fala qualquer coisa, a gente vai seguir obedecendo, né? Dando alusão àquilo que o espírito falou. Não? A gente tem que conhecer essa espiritualidade, porque os espíritos nada mais são do que nós mesmos, né? Só aqui no plano espiritual. Então lá nós temos espíritos de elevada ordem, em condições morais muito mais avançadas e outros nem tantos, né? Muito mais atrasados até que nós que estamos aqui encarnados. Então na pergunta 934, tá? O título é Perda dos Entes Queridos. Allan Kardec pergunta, né? A perda dos entes que nos são caros, ou seja, pessoas que são do nosso afeto, que nós gostamos, que nós amamos. Ele pergunta, não constitui para nós legítima causa de dor? Tá? Então, a gente sabe quem ama uma pessoa, quem é que não, qual é o filho que não chora pela perda de uma mãe, né? Qual é a mãe que não chora, que não sente uma dor, não saberia dizer quanto, mas só uma mãe pode dizer que é uma mãe que perde um filho. Então, isso não tem. Então, vejam só, Kardec atrás, 1857, ele pergunta isso aí. Né? Não, é uma legítima causa de dor, né? Tanto mais legítima quanto irreparável, independente da nossa vontade. Não é pela nossa vontade que nós sentimos essa dor, né? Ela veio natural, nós somos seres humanos. Então, quando nós perdemos uma pessoa, a gente sente, a gente realmente aquilo rasga o ser, né? Internamente, vamos colocar assim, né? Então vamos ver o que a espiritualidade responde a Kardec nessa pergunta. Dizem os espíritos, essa causa de dor, olha só, essa causa de dor atinge o rico como o pobre. Então, a primeira coisa aqui, ela é geral. Né? Às vezes nós pressupomos equivocadamente, né, que quem vive na ostentação, na riqueza, não tem sofrimento. Né? E parece às vezes não ter, parece, né? Mas lá no fundo a gente sabe, né? Uma coisa é quando você está diante de uma multidão, você sorri, você, né, quer se mostrar feliz. Outra coisa é quando você está sozinho lá, né? Lá no seu quarto, naquele momento mais difícil ali, talvez você não seja tão feliz assim, porque a felicidade realmente é relativa, né? Então eles dizem, ó, essa dor ela atinge o rico como o pobre, né? Porém, ela representa aqui uma prova ou uma expiação, né? É comum, né? É a lei que Deus colocou para nós. Por que é uma prova ou uma expiação? Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu numa encarnação passada, né? Talvez aquele filho ali que aquela mãe tenha perdido, né? Que hoje ela valoriza muito esse filho, que ela ama demais, mas nós não sabemos qual foi a relação que houve lá atrás, né? Então pode ter tido alguma coisa lá numa encarnação anterior, né? Que nesse momento, em vez da mãe, estou pegando aqui o exemplo de mãe e filho, né? Que normalmente a gente pensa que o pai ou a mãe tem que morrer antes do filho. Tá? Esse é um pensamento que nós temos, equivocado, claro, né? Equivocado. A gente sabe disso aí, não é uma constância, mas a gente é levado a pensar que, eu estou mais perto da velhice, vou morrer primeiro que o filho, né? E, né, às vezes não acontece isso. E quando isso não acontece, aqui dizem os espíritos, né, respondendo a Kardec, pode representar uma prova para essa mãe, né? Ela ter a perda daquele filho. Bom, aí é um outro tema, né, que nós teríamos que abordar mais à frente, né, sobre provas e expiações. Né? E pode ser uma expiação também, esse sofrimento que essa mãe vai ter. Né? Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, para a gente não aprofundar nesse outro tema. Mas, por exemplo, se numa encarnação anterior, essa mãe, né, não cuidou bem desse filho, né, não foi talvez irresponsável com ele, alguma coisa assim, né? Estou pegando um exemplo entre vários que poderá ter acontecido. Pode ser que numa próxima encarnação, ou nessa atual, né, esse filho desencarne antes dela e ela sofre, né? Porque agora ela entendeu o valor que é ser mãe, etc, né? E ela tem sofrimento, né? Pode ser uma prova. Estou pegando aqui um exemplo bem simples, né? Que poderia ser, entre vários outros, né? Mas não nos cabe aqui fazer esse tipo de julgamento. Estamos só analisando o que poderia ter ocorrido numa outra encarnação que faz com que essa mãe hoje sofra a perda de um filho. Né? E o contrário também é verdade. Um filho que perde, talvez antes do que ele imaginasse, a sua mãe, né? E causa dor, sofrimento, pode ser também uma prova ou expiação, né? Por ele não ter talvez cuidado bem da mãe, etc. Enfim, são
questões muito relativas, né, que o Espiritismo abrange para a gente. Isso seja muito estudo, muita reflexão a respeito, né? Nós não podemos jamais tratar de forma absoluta as coisas porque elas são realmente relativas. Tá? Bom, os Espíritos dizem o seguinte, né, tendes, porém, uma consolação, ou seja, para aquele que perde o afeto querido, né, o ente querido, ainda tem uma consolação, né? Fica uma consolação. Então vejam, comunicar-vos com os vossos amigos, né, pelos meios que vos estão ao alcance, né? Então a consolação seria a gente poder se comunicar com esses entes que a gente perdeu. Bom, agora nós entramos num outro ponto, tá? Aí quem estiver, por exemplo, acompanhando essa live, ou vir acompanhar mais à frente, mas Eduardo, eu não tenho aqui, não vou pegar aqui um telefone, né, e ligar para um filho que já morreu, ou o filho vai ligar para a mãe. Como é que eu vou me comunicar? Né? Estou pegando aqui o leigo, né? Pessoa que não conhece ainda a parte mais científica do espiritismo. Né? Bom, em 1857, Allan Kardec, quando recebe essa missão, né, de trazer à luz ao mundo o espiritismo, através desses ensinamentos dos espíritos mais adiantados, mais evoluídos, então naquela época lá, eles tinham um processo de evocar os espíritos, né? Então faziam as reuniões com os médiuns e faziam a evocação desses espíritos para se manifestarem. Os espíritos que, porventura, eles queriam conversar com esses espíritos, né? Os espíritos superiores se manifestavam normalmente através dos médiuns, pois era um trabalho, né, em conjunto com Allan Kardec e os médiuns que estavam encarnados. Mas esses outros espíritos mais medianos, vamos colocar assim, né, eram evocados para trazer o seu testemunho. Tá? Então estamos falando aí de 167 anos atrás. Por que hoje isso não é normal? Vamos dizer assim, não se sabe aí que se faça evocação, até não é sugerido que se faça, né? Bom, tem vários motivos, mas eu diria que o primeiro deles é que nós não estamos preparados, né? Quem é que em casa, vamos dizer que tem uma família que perdeu lá um filho, por exemplo, né? E que ali a mãe, os irmãos sente a necessidade, mas eu gostaria de conversar, de ver como ele está, né? Não vai você reunir a família e fazer uma evocação ali sem conhecer nada, né? Sem saber o que vai acontecer. Pode ser que tenha um médium ali na família e aí a gente não sabe que espírito que vai vir, né? Então, o Kardec fazia isso porque ele foi preparado para isso, né? E ele era um cara, ele era um cientista, na verdade, um pesquisador, né? Tinha muita formação, era um intelectual com muito conhecimento e foi preparado antes mesmo de reencarnar para essa missão. Essa é a verdade, né? Então, para tudo na vida, nós precisamos de preparo. Não basta, né, a gente pensar assim, mas eu quero então é, saber notícia dessa pessoa, da minha família que faleceu, etc. Né? Ok, tá? Para isso tem os centros espíritas, tem as casas espíritas, né? Que tem ali pessoas preparadas, trabalhadores, né? Que trabalham nisso, né? E mesmo assim, hoje, a notícia que tem é que não se faz evocação, não é? Não se faz, porque o mundo avançou, não precisamos mais disso, certo? Bom, mas então como ficaria essa comunicação hoje, né? Se eu perdi um ente querido e não se faz evocação, não podemos evocar, não é? Ou não é aconselhável, né? Que se faça essa evocação. Bom, nós já evoluímos aí um pouquinho, certo? Todos nós. Então, talvez aí, por exemplo, pegando esse exemplo aqui da mãe e do filho, que tem laços muito fortes, né? Qual é o meio de comunicação, na verdade, que existe? É através da inspiração, da intuição, né? Você pensar naquele ente querido com amor, né? É importante que se diga você pensar com amor, tá? Não é aconselhável que você fique em função daquela pessoa que já desencarnou, você fique todo dia falando nela, indo talvez ao cemitério todo dia, né? A gente conhece casos assim, eu, Eduardo, conheci um caso assim de um pai que perdeu um filho assassinado, né? O filho foi assassinado brutalmente e o pai dele, né? Nós trabalhávamos juntos, estou pegando aqui um exemplo já de experiência pessoal, né? E era um homem já na época dos seus 50 anos, por aí, 60 anos talvez, 50 anos, eu acredito. Ele chorava copiosamente, chorava, não é? No nosso, nós trabalhávamos juntos né? E ele chorava porque era algo recente. O filho foi arrancado da vida, na verdade, né? Foi uma brutalidade tremenda, né? Um crime que aconteceu numa cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei.
E ele disse que ele todo dia ia ao cemitério. Todo dia. Aquele homem encolheu, era um homem de quase 2 metros de altura, encolheu, né? Emagreceu. Foi uma dor, mas não tem como a gente mensurar uma dor dessa, não é? E eu tive poucas oportunidades de conversar com ele na época, né? Não tinha tanto preparo espírita ainda, mas já entendi um pouquinho, né? E não era fácil, mas ele veio se abrir comigo na época, né? Numa grande empresa que nós trabalhávamos. Então a gente sente a dor dessa pessoa, né? Principalmente quando é uma morte brutal. Qual é o pai que está preparado para perder um filho, né? Uma mãe que está preparada para perder um filho? Ninguém está preparado, em verdade, né? Mas então, qual é o meio de consolação que dizem os espíritos aqui? Esse meio de se comunicar. E talvez a comunicação que nós tenhamos hoje, né? E aqui eles dizem, ó, enquanto nós não dispormos de outros meios mais diretos. Essa é uma informação importante, viu? Dita lá atrás, há 167 anos, né? Pelos meios que vos estão ao alcance. Qual é o meio que está ao alcance hoje nosso, né? Na oração. Eu fazer uma oração, né? Eu buscar talvez essa pessoa, esse ente amado, né? Conversar, mas de forma tranquila, serena, não é? Sem revolta, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento. Não é fácil, mas nós temos que fazer um esforço, não é? E principalmente não fazendo com que com essa entidade, com esse espírito, sinta que nós estamos sofrendo. Porque vejam só, se há amor entre essas duas criaturas, e nós estamos falando aqui de entes queridos, né? Seja um pai com filho, uma mãe com filho, um filho com a mãe, etc. Se há amor, qual é a pessoa, qual é o ser que amando, gostando de outro, né, vai ficar bem vendo que aquela pessoa está infeliz? Então, esse uma reflexão que nós temos que fazer. Se eu vou me dirigir a alguém que já não está aqui mais no plano físico, mas que eu amo muito essa pessoa, é um familiar, um amigo, etc., que eu amo muito, sinto saudade, é natural, compreensível, nós sentimos falta. Tá? Mas eu não devo perturbar essa pessoa, né, com o meu sofrimento. Eu tenho que me resignar com aquilo que eu não posso resolver. Isso aqui é um outro ensinamento para a gente também. Tem coisas que nós conseguimos resolver na nossa vida. Tem coisas que nós temos o controle. Tem outras que não temos o controle. Tem outras que nós não podemos resolver. O que a gente faz diante disso? A gente se revolta? A gente, como diz, né, chuta o pau da barraca? Não, né? A gente tem que se resignar com aquilo que a gente não entende, que a gente não pode. E aí tem que ter fé, acreditar em Deus, saber que Ele tem o poder de determinar as coisas, né? E Ele sabe por que isso aconteceu. E vejam só, eu posso lamentar a perda do ente amado? Claro, posso. É natural, é do ser humano, como disse. Mas será que eu sou o único na Terra que sinto essa dor? Tá? Mais à frente aqui nós vamos ter o depoimento, né, de espíritos evocados. Nós vamos ver aqui na frente, tá? Para sentir um pouquinho como é que essa questão do espírito, da condição espiritual desse ser, né? E que vem trazer as informações. Aqui na live a gente vai falar aqui mais à frente. Bom, então nessa pergunta 934, nessa primeira aqui dos entes queridos, né? É dito isso, né? Causa de dor que atinge a todos, né? A todos, não, sem exceção. Todos vamos passar por isso. Ah, mas tem alguém lá que perdeu o filho, não sofreu, tá bom. Aí depende da pessoa. Se a pessoa é insensível, se ela não gostava do filho, né? Ou o filho não gostava da mãe, talvez ela não sofra tanto, né? Então, mas ela tem as suas razões para isso, que só ela sabe. Mas normalmente, estamos falando de entes queridos, sempre é uma dor quando alguém vai embora, né? Mesmo que a gente saiba que seja temporariamente. Questão 935, na sequência. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações de além-túmulo, né? Então, naquela época, tinha essa questão religiosa, né? Outras religiões condenavam o espiritismo por evocar a espiritualidade. Como eu disse antes, hoje não se usa mais isso, né? Não é, vamos dizer assim, é normal, né? Não se usa mais. Mas os espíritos responderam a Kardec naquela época, né? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento. O que a gente falou antes, né? Se eu quero entrar em comunicação com um ente querido que já partiu desta experiência na matéria, nessa experiência reencarnatória, quando a gente falou de oração, o que enseja a oração? A oração a gente tem que estar recolhido, tem que estar em silêncio, né? Tem que ter um desejo forte, intenso e espontâneo e natural, eu diria, não é? Para a gente realmente se conectar com a espiritualidade.
né? E quem sabe não receber aí, por intuição, né? Pela inspiração, uma mensagem desse ente querido, né? É bom lembrar também, pessoal, para aqueles que têm mais interesse, né? Aqui onde eu estou, por exemplo, em Bagé, da onde eu estou gravando essa live, é, já teve aqui numa casa espírita, aqui em Bagé, um médium que ele traz mensagens psicografadas de filhos, né, para as mães que os perderam, né? Então, isso é importante também. E eu não lembro agora o nome do médium, mas eu sei que ele parece que percorre o Brasil todo aí, né? E ele traz mensagens desses espíritos, desses filhos, né, que as mães perderam, né? Então isso mostra também quando alguém fala, né? Ah, mas eu não acredito no espiritismo porque ninguém veio de volta para dizer, né? Na verdade, assim, ó, o fato de acreditar ou não acreditar não vai significar muita coisa porque não vai deixar de existir os espíritos, né? E as verdades continuarão vindo. Então, o fato de acreditar ou não acreditar não muda nada. Agora, se você não acredita, é compreensível. Agora, se você tem interesse, procure saber um pouco mais, né? Porque dizer que não veio comunicação, né, que não veio, ninguém veio para dizer não veio como você talvez espere que venha, na mesma carne e osso, né? Que aí é uma questão científica, né? Já houve a decomposição das moléculas, né? De toda a matéria, não tem como reencarnar naquela matéria que foi decomposta, mas tem o renascer, né? Então a gente precisa entender isso aí. E aí já tem vários casos, tem casos do Chico Xavier, né? Onde a comunicação do menino lá que foi morto num acidente com arma, né? Serviu de prova aqui no tribunal brasileiro para inocentar o menino, o colega que estava com ele, que houve um acidente, né? A arma disparou e um morreu, né? Então, a comunicação do espírito veio trazendo todos os detalhes, dizendo tudo o que tinha acontecido, que foi um acidente, que aquele era um amigo dele, né? Eles eram muito amigos, e aquilo serviu de prova, né? Para o tribunal aqui no Brasil inocentar aquele rapaz. Então não cabe mais esse argumento de dizer, ah, não veio ninguém. Não veio na condição que você espera que viesse. Mas se nós nos esforçamos um pouquinho para estudar e para aprender um pouco mais, a gente começa a ver que já tem muitas provas da espiritualidade. Bom, então aqui com relação a essa questão da evocação, né, que hoje não é mais usual, vamos colocar dessa forma, né? Se a gente for buscar isso aí, essa comunicação, né, precisa do recolhimento, né, praticada com respeito e convenientemente. Por isso que eu falei que o melhor lugar para a gente talvez receber uma mensagem de um ente querido é numa casa espírita, né, onde ali as pessoas estudam, elas estão preparadas, elas estão praticando a doutrina espírita, né, e provavelmente ali, normalmente ele tem a manifestação da espiritualidade através das reuniões mediúnicas, certo? Então, tudo isso é feito como? De forma, com recolhimento, né? De forma respeitosa e conveniente, certo? Porque senão, imagina se fosse, ah, mas por que essa comunicação não existe para todos, né? Ora, olha a nossa condição moral, né? Olha como é que a gente anda na Terra hoje, né? É, essa semana aí tivemos né, uma notícia fantástica, né? De alguém tentando lá, com a pessoa que já tinha desencarnado, né? Assinar um documento. Então, a nossa condição é muito atrasada moralmente, infelizmente. Mas se nós fizéssemos isso, se isso nos fosse permitido, estar em comunicação constante com os espíritos, né? O que normalmente se faz, né? A gente acaba perturbando os nossos amigos, né? Os nossos afetos, né? Com as nossas mesquinharias, certo? E a gente acabaria vivendo em dois mundos. Não focaria aqui na nossa encarnação, que a gente tem compromissos, responsabilidades, né? A estar toda hora perguntando para os espíritos, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Nós não estamos preparados para esse tipo de situação ainda, tá? Então, por isso que eles falaram na pergunta anterior, né? Nesse momento, as condições que nós temos. Mais à frente, quem sabe, outras condições de comunicações mais diretas, porque a gente já vai estar entendendo um pouco mais o contexto, né? E a gente talvez faça a comunicação como ela deve ser, né? Para amenizar uma dor, para amenizar uma saudade, né? Um momento ali com aquele ente querido, né? Sem perturbá-lo, sem complicar a situação dele, que muitas vezes ele está em perturbação do outro lado, né? Então, tudo isso a gente precisa entender, né? Bom,
Diz eles aqui, ó, os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Então, se eles são amigos nossos, são os nossos afetos, né? São os nossos amores, vamos colocar dessa forma, né? Eles vêm acolhem com prazer o chamado da gente, mas desde que seja algo sério, algo realmente vindo do coração, né? E seja algo, vamos dizer assim, pontual. Não pode ser, imagina, todo dia eu deixo meus afazeres aqui e vou eu tentar entrar em comunicação com alguém que eu gostava muito, que eu amava muito, né? Para tentar. Que tanta conversa vai ter, não é? Então, por mais, a gente não pode ser apegado, né? Tem que cuidar isso aí. E esse tema aqui, ele é muito importante, até o Kardec traz um exemplo aqui à frente, ó. Ele é muito importante para a gente trabalhar o nosso desapego também, tá? Desapegar-se não é desamar. Quem ama, ama de forma como integral, completa, né? Não, incondicional. Essa é a palavra correta, incondicional. Tá? Então, a gente confunde amor com apego. Às vezes, uma mãe se gruda tanto naquele filho que ela ama que ela não deixa aquele filho crescer, se desenvolver, certo? Então, isso já não é tanto amor, é mais apego. E aí prejudica, não é? E aí o que acontece? Quando esse filho parte, talvez antes dessa mãe, ela sofre por demais. Tá? Então, toda forma de apego ela é prejudicial, certo? E a forma de nós trabalharmos isso já é aqui na própria encarnação, na própria experiência reencarnatória, né? Começar a permitir a liberdade que aquele ente querido, que aquele filho, ou aquele irmão, seja quem for, né? Tenha. Kardec vai trazer um exemplo aqui à frente, a gente vai ver em seguida. Né? A possibilidade, diz Kardec, ó, de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma doce consolação. Né? Então existe essa possibilidade, mas ela não está aí. Não é que nem ligar em um canal de televisão, fazer uma ligação no celular, não funciona assim, certo? Ela nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos, né? Que deixaram antes de nós a Terra, ou seja, aqueles que já desencarnaram. Então cessa assim, dessa forma fica cessada, fica interrompida, né, toda a separação entre eles e nós. Ou seja, o fato de um ente querido nosso ter desencarnado não significa que extinguiu o laço que existia entre nós. Esse afeto, esse amor, esse carinho continua existindo e muito mais forte ainda. O que está havendo, na verdade, é um período que não tem aquele convívio como tinha aqui na matéria. É diferente? Claro que é diferente, não é? Mas a vida, nos diz a espiritualidade, ela não é realmente aqui. Aquilo é parte dessa vida que nós temos, né? A vida integral é no plano espiritual. Muitas vezes eles nos auxiliam com seus conselhos, né? Testemunho o afeto que nos guardam é a alegria que experimentam pelas lembranças deles. Então eles ficam felizes quando nós lembramos deles, né? Isso é importante, certo? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, né? Então, como essas dores, certo? Isso é importante a gente ver aqui também, né? Como serão essas dores aí? Para a gente pensar a respeito quando a gente sofre, né? Então, o Kardec pergunta, né? Como será? E os espíritos vão responder: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra, né? Então, da mesma forma que a gente sente, eles também sentem. Tá? Eles também ficam saudosos, certo? Uma dor incessante e sem razão o toca penosamente. Ó. Isso é importante. Se uma dor incessante, sem razão, tá? Toca penosamente, né? Ele vê falta de fé no futuro e na confiança em Deus. Então, uma coisa eu estar sofrendo relativamente naquele momento que eu perdi aquele ente querido. Como a gente fala, compreende-se, nós somos seres humanos, né? Temos emoções, não somos indiferentes, né? Não somos insensíveis, então é natural que a gente sofra. Quando se fala de uma dor incessante sem razão, por quê? Porque aí eu arrasto aquele sofrimento pelo resto da minha existência. Aí está o erro nosso. Né? Um exemplo muito claro disso. Vamos pensar aqui num pai. Vamos mudar um pouquinho, a gente estava falando de mãe, vamos falar de pai. Um pai que tenha 5 filhos. Tá? E aí, desses 5 filhos, ele perde um filho. E ele continua com 4 filhos aqui reencarnado nessa encarnação. Ou seja, se esse pai não tiver equilíbrio, tá? Se ele não tiver dono da sua razão, vamos que aquele filho que desencarnou, que morreu,
fosse um filho que ele amasse muito, né? A gente sabe que entre os nossos filhos sempre tem aquele que tem mais afinidade. O Espiritismo explica isso também, né? Alguns não têm tanta, outros têm mais. É natural também, e o Espiritismo explica que aquele filho que às vezes tem mais afinidade com o pai já vem a várias reencarnações, né, juntos. E aquele outro que tem menos afinidade, talvez seja uma das primeiras reencarnações naquele clã familiar, né? Naquele meio ali, ok? Então, é isso que vai ampliando a família universal, né? Por isso que se fala que somos todos irmãos. Então, muitas vezes, numa encarnação aqui, nós temos alguém ali na família que é um pouquinho diferente. E aí a afinidade não bate muito, né? Entre pai e filho, entre mãe e filho. É natural. E aí tem um que bate um pouco mais. Por quê? Esse já está dentro da família espiritual, né? Já muitas reencarnações eles vêm juntos. Ora como pai, ora como filho, né? Então, pegando esse exemplo, vamos pensar que esse pai que tem 5 filhos, um filho desencarna e justamente aquele filho que ele tinha mais afinidade. Se ele estiver no seu equilíbrio, na sua razão, ele vai sofrer por algum momento, por algum tempo, não vai esquecer aquele filho, mas ele vai tratar de seguir a vida dele cuidando dos demais, amando os demais. Esse é o certo. Agora vejam, onde é que está o erro que nós cometemos muitas vezes? Se esse pai é apegado demais àquele filho, né? Ele passa a viver o restante da vida dele em função daquele filho que desencarnou, ao ponto de ele não dar mais tanta atenção aos demais 4 filhos que ficaram. O que gera isso aí? Primeiro, gera uma perturbação naquele que partiu, ele se sente triste, porque ele vê o pai sofrer. Ele, por sua vez, vê os irmãos inconformados, né? Chateados, porque o pai agora passou a valorizar só aquele filho que já partiu, né? Então, desequilibra, tira a harmonia daquela família. Né? Por quê? Porque está havendo um exagero por parte daquele pai. A gente tem que amar indistintamente. Mesmo que a gente tenha uma afinidade um pouco maior com um, a gente não pode esquecer dos demais. Ou seja, nessa experiência reencarnatória, ele está ali com ainda 4 filhos que ele precisa dar atenção, que ele precisa ajudar, né? Que ele tem que, de alguma forma, experienciar junto com eles. Mas se ele se perde, ele fica focado só naquele que já partiu. Né? Então acaba criando um clima não muito favorável para uma relação familiar, porque os outros filhos se ressentem daquilo. Né? Poxa, agora o nosso irmão que já partiu passou a ser mais importante. Só se fala nele, o pai só quer ir no cemitério, vai e tal. Né? Todo dia tem uma referência àquele irmão que já partiu. Os outros se ressentem disso. E não sentem, e sentem, melhor dizendo, que já o pai não tem tanto amor por eles. Então o nosso erro está aí. Né? Por isso que os espíritos dizem aqui, ó, essa dor incessante e sem razão toca penosamente, né? Porque esse pai não está tendo fé no futuro, né? Ele não tem confiança em Deus. Porque se ele reclama, se ele se revolta, se ele fica apegado àquele filho, ele não está conformado. Ele não está resignado. Quem não se conforma, não está resignado, de certa forma, não está acreditando em Deus. Né? Não tem fé, certo? Então a gente precisa ter fé, precisa acreditar que tudo passa, né? Tudo passa. Bom, aqui à frente, ó, o Kardec vai dar um exemplo, né? Dessa questão que eu diria mais aqui de apego, certo? Mas ele quer exemplificar aqui essa questão da partida do ente querido. Então ele dá um exemplo seguinte, ó. Estando o espírito mais feliz no espaço que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. Né? Então, as informações que nós temos é que na espiritualidade a vida é um pouco melhor do que aqui. Talvez bem melhor do que aqui. Aqui realmente são as provas, as dificuldades que nós enfrentamos, os desafios. Né? Então, quando o Kardec fala, lembra disso aí, ele dá um exemplo de 2 amigos que, por exemplo, que estão na prisão, né? Vamos pensar em 2 pessoas aí que por algum motivo foram parar na prisão, estão presas, né? Sendo que uma tem uma pena maior e a outra uma pena menor, por N motivos. Tá? Vamos pensar num criminoso que alguém que esteja preso, mas que não seja aquele criminoso, né? Que nós temos hoje aí, no grau de criminalidade que a gente tem hoje aí. Tá? Pensar naquele detento que está lá e que está aguardando a sua liberdade chegar, o momento da sua liberdade chegar. Então,
ele tem ali o seu amigo, o seu afeto, a pessoa que deu força para ele naquele momento, naquela experiência, né? Do cerceamento da liberdade, e eles ficaram muito amigos. Qual seria a condição a hora que um desses amigos é colocado em liberdade? Esse é o exemplo que Kardec está dando aqui no Livro dos Espíritos, né? Se aquele que fica preso, que continua, porque o tempo dele ainda vai mais longe, né? Se ele ficasse chateado, incomodado, revoltado, porque o amigo foi libertado, né? E ele está lá dentro. Será que isso seria realmente um amigo? Será que ele gostava mesmo da outra pessoa? Ou seria, como dizem aqui, né? Diz aqui o Kardec, né? Egoísta, porque ele está pensando nele. Ah, perdi o meu amigo, né? Ou seja, está pensando nele. Ele não pensa que o amigo agora está gozando lá da sua liberdade, né? Está indo para uma vida aí, recomeçando uma vida, né? Ele não pensa nisso, ele pensa nele. Ah, mas eu fiquei aqui sozinho. Então, toda vez que nós colocamos o eu em primeiro lugar, de certa forma nós estamos sendo egoístas. Tá? Muito sofrimento nessa dor da perda, lá no fundo a gente vai ver, analisar com mais tranquilidade, não é um amor tão pleno assim, mas egoísmo. Ah, porque eu queria ele aqui comigo. Eu queria ela aqui comigo. Ou seja, tu é como se fosse o dono do outro, né? E esse é o maior equívoco que nós podemos cometer. Para com o outro e para conosco mesmo. Porque prejudica, porque quanto mais tu prende, na verdade, né, tu não vai conseguir segurar por muito tempo. E essa pessoa um dia, por A mais B, vai embora, certo? E porque tu vai sofrer com isso. Então, mais uma vez, desapego não é algo bom para nós praticarmos, certo? Tudo a gente tem que levar com relatividade. Por mais que a gente goste dessa pessoa, a gente tem que entender que ela tem vida própria, tá? Que em algum momento ela poderá ir-se, né? E aí eu vou lembrar aqui do filósofo aí, o Mário Sérgio Cortella, né? Que com relação a essa questão da partida, ele diz, né? Nas suas palestras aí, eu daqui irei. Eu daqui irei, ou seja, eu vou embora. E você também. Ou seja, todos nós, né? Em algum momento vamos partir. Claro que, pela luz do Espiritismo, nós sabemos que partimos e retornamos em um momento, que as encarnações continuam. Não é? Nós precisamos avançar, experienciar, etc. Ok? Então, Kardec traz esse exemplo aqui dos amigos na prisão com penas diferentes, né? Onde um é colocado em liberdade antes de o outro, né? Antes do outro. Isso equivale à nossa experiência de perder alguém, não é? Como disse, é natural que a gente sofra por algum momento, é natural que haja um período, aí, chamado período de luto, né, sofrimento, que a gente fica, né, mais recolhido, mas a vida tem que prosseguir. E a gente tem que deixar o outro lá ser feliz, tá? Tem que deixar ele na experiência que agora está na parte espiritual, porque nós vamos, queira ou não queira, nós vamos nos reencontrar. Se são afetos queridos, se há amor, se há afinidade, se há simpatia, é certo que vai haver um reencontro, né? Em seguida aqui nós vamos trazer um exemplo, né, para finalizar a nossa live, tá? Onde nós vamos abordar aqui a obra do Céu e o Inferno, que é de Allan Kardec também, os espíritos trazem as comunicações, não é? E aí Kardec aqui já entrando nessa obra, aqui nós vamos ver um testemunho aqui de um espírito que foi evocado, né? E o que ele diz no momento, por exemplo, da passagem, né, do passamento, como eles disseram tempos atrás, mas no momento que ele desencarna. Primeira coisa que o Kardec diz aqui no item 1 aqui, na parte 2 da obra O Céu e o Inferno, onde ele traz os exemplos, né? E aí nós temos aqui, é importante lembrar, que nós temos depoimentos aqui, ó, nessa obra, ó, dos espíritos que estão felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, nós abordamos aqui na semana passada, criminosos arrependidos, olha, ele dá o seu depoimento, né, do plano espiritual. Espíritos mais endurecidos, nós temos também as expiações terrestres, tá? Então aqui, ó, no início, no item 1, Kardec, são 15 itens que Kardec vai trabalhando isso, tá? E eu falo aqui porque alguém pode ter interesse em conhecer um pouco mais, certo? E aqui é bom lembrar uma frase de Kardec aqui. O espiritismo a gente está abordando aqui não é para... A gente não visa o curioso, a pessoa que está curiosa, que está isso, aquilo, né? A ideia do espiritismo é para quem busca conhecer, se instruir, né? Aprender.
E aí, mais uma vez, a gente fala, o Espiritismo ele é educador, porque a educação transforma, não é? Então, a religião nos conecta com Deus, mas o ensinamento liberta. À medida que eu tenho conhecimento, que eu sei, eu tenho as ferramentas disponíveis para que eu possa realmente colocar em prática. Aí é uma questão de decisão de cada um. Agora eu sei. Então, se eu sei, eu começo a trabalhar na orientação, né? Na direção mais correta. Kardec diz o seguinte aqui na obra O Céu e o Inferno, no item 1. A certeza da vida futura, olha só que interessante que ele fala. O fato de eu ter certeza que existe uma vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem dessa para outra vida. Ora, se eu tenho conhecimento que a vida continua, nem por isso que significa que eu não tenho medo do momento do desencarne, certo? Há muita gente que teme não a morte em si, ó, mas o momento da transição. Talvez a preocupação, e a gente vê as pessoas às vezes comentarem, né, que não é o medo de morrer, mas é o medo de como que será essa morte, né? Ah, mas já pensou se é um acidente, já pensou se é uma queda, né? A pessoa tem medo da dor, na verdade, da dor física, certo? Então, ele pergunta aqui, ó, sofremos ou não nessa passagem, né? Ele está fazendo uma reflexão, será que a gente sofre nessa passagem, né? Por isso, inquieto e com razão, ó, veja, o Kardec era um homem com muita inteligência, né? Um filósofo, inclusive. Né? Então, ele dizia, né? As pessoas se inquietam com razão, visto que ninguém foge à lei desta transição. Ninguém foge, né? Ninguém não tem como fugir dessa experiência, né, de desencarnar. Ricos e pobres, ó, devem todas fazê-lo, por dolorosa que seja, né? Nem posição, nem fortuna poderiam suavizar. Então, quer dizer, não interessa se tu é um rei, se tu é um presidente do país mais poderoso do mundo, né? Se tu é o homem mais rico do mundo, a hora do desencarne, meu amigo, vai chegar para ti também. Né? Como já chegou para tantos outros aí que achavam que eram os donos do poder. Né? Bom, então aqui, ó, segue ele nesse raciocínio aí da questão da passagem, dessa mudança de plano, né? Então, quem poderá, no entanto, nos esclarecer a tal respeito, né? Kardec pergunta, né? Quem vai nos dizer a respeito disso, né? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, né? E aí, interessante aqui a gente pegar esse ponto do Kardec. Ó, quem nos contará as impressões desse instante supremo, né? O que a gente sente nesse instante? Ele diz assim, ó, quando a ciência e a religião se calam, né? Ou seja, nem a ciência daquela época, nem a religião naquela época tinham resposta para isso. Né? O que vai se perceber? Por isso que naquela época começaram, o Espiritismo trouxe a questão da espiritualidade, e aí se fazia as evocações para perguntar para os espíritos que já haviam passado, né? Por isso, como seria. Né? Então, ó, tanto a ciência quanto a religião naquela época faltava conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Né? O espiritismo é o traço de união entre as duas, né? Entre a ciência e a religião. Mais uma vez, quando nós dizemos que o espiritismo é religião, estamos equivocados. O espiritismo é um traço de, dizer o Kardec aqui, é um traço de união entre as duas, a ciência e a religião. E ele pode nos dizer como se opera a transição. Como é que o espiritismo pode dizer? Pelos médiuns, pelos espíritos, através dos médiuns, que vêm dar suas comunicações. Não é? Pelas quais, ó, pelas noções mais positivas da natureza da alma, pela descrição que nos deixaram este mundo. Então, eles vêm dizer, quem já desencarnou vem falar. Né? Agora a gente vai ler aqui um depoimento de uma pessoa que desencarnou, aquela época, né, que foi evocada, e ela vai falar da sua percepção. Né? Outra coisa que faz diferença, que o Espiritismo se diferencia das demais doutrinas, né, ou demais religiões, né, embora seja uma doutrina, o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo. É a chave deste e de muitos outros fenômenos. Então, nós não sabemos, né, que nós temos aqui um outro corpo fluídico, né, chamado perispírito, onde todas as nossas ações são registradas ali. E nós já abordamos isso na live anterior também. Tá? Então, esse é ali um conhecimento desse laço, né, que é a chave de muitos e de outros, desse fenômeno e de muitos outros. Né, para a gente entender realmente essa questão do desenlace da matéria, né, do momento do desencarne. Né? Agora vamos abordar aqui, ó, nesse capítulo, então, que o Kardec fala, ele falou da passagem, nós estamos ligando ali com a questão da perda dos entes queridos, né? Nós nos preocupamos muitas vezes, né, que o nosso ente querido esteja sofrendo, tá? Principalmente uma morte mais
brutal, mais violenta. Todo, né, um pai e uma mãe sente isso aí, né? E muitas vezes podem passar anos sofrendo, imaginando um sofrimento talvez muito intenso lá para aquele ser que eles amavam, né? E muitas vezes não é assim, né? Então aqui tem um depoimento, ó, da senhora Helene Michel. O que ela diz aqui? Ela foi evocada, né? Era uma jovem de 25 anos, ela faleceu subitamente no lar, né? Sem sofrimentos, ela não teve sofrimento, ela deu um mal súbito e ela faleceu, sem causa previamente conhecida. Qual era as características dessa senhora? Né? Era senhora porque era casada, mas era jovem, né? 25 anos. Ela era rica, tá? Era um tanto frívola, certo? E também leviana. Então, olha as características dela: rica, frívola e leviana, né? Muito mais predisposta a futilidades da vida do que para as coisas sérias. Então a pessoa muitas vezes tem recurso, né? E ela leva a vida ali, como a gente abordou na live anterior, né? Meio que flauteada, né? Como a gente fala, né? Não leva a sério as coisas. Bom, e a gente conhece muita gente assim, não só rico, né? E pobre também. Essa é a verdade, né? Tem gente que não está atenta a nenhuma responsabilidade nessa encarnação aí, tá? Desperdiçando o tempo, deixando a vida passar, mas cada um segundo as suas obras, né? Só que ela tinha um lado positivo também, né? Apesar o fato dela ser rica não quer dizer que seja algo negativo, mas o negativo nela é que era uma pessoa frívola, leviana, né? E mais interessada nas futilidades da vida. Essa era a parte negativa. A parte positiva dela, ela tinha um coração bondoso e era uma pessoa doce também, né? Afetuosa, muito tinha carisma, né? Não, perdão, era caritativa, fazia caridade, tá? De alguma forma ela ajudava alguém, certo? Caritativo. Afetuosa, dócil, né? E coração bondoso. Então ela tinha um lado bom, como todos nós temos, né? O nosso lado mais difícil, né? Mais negativo, o lado positivo, todos nós temos, né? Então ela foi evocada, né? A essa época se fazia as evocações, como a gente falou aqui, ela foi evocada 3 dias após a morte, tá? 3 dias após a morte. E aí ela vai se comunicar. O que ela vai dizer, ó? 3 dias, ela tinha desencarnado, havia 3 dias, então ela, a primeira comunicação que ela dá, quando ela é evocada, ela diz, olha, eu não sei onde eu estou, né? Uma turbação me cerca. Imagina, tu não sabe onde está e tá tudo turvado, a tua turbação, né? Tudo turbado à sua volta. Ela diz assim: vocês me chamaram, eu vim, né? Não compreendo porque não estou na minha casa. Ela não entendia porque ela não estava na casa dela, né? Lamento a minha ausência. São aquelas pessoas, que esses familiares estavam lamentando a ausência dela. E quando eu estou presente, né, sem poder me fazer reconhecido. Ou seja, quando ela conseguia chegar na casa, via que as pessoas lamentavam, mas ninguém reconhecia ela, ninguém via ela, porque ela estava em espírito. Essa é a situação de muitos espíritos, tá? A gente pegou aqui, é bom dizer, o relato de um espírito mediano, né? E o próprio Kardec coloca isso, né? Ele buscou esses espíritos mais medianos porque é a nossa condição natural. Não adiantava pegar um espírito lá já muito experiente, lá, vamos pegar aqui o Sócrates, por exemplo, está muito mais à frente. Não é um, um ícone aí, né? Com relação à grande massa humana, né? Então Kardec selecionou alguns espíritos aí mais medianos. Aqui é um espírito mediano, certo? Ela diz o seguinte, ó, meu corpo não mais me pertence. Então, quer dizer, o corpo dela não pertencia mais a ela. No entanto, eu sinto algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo. Então, ela via o corpo dela, queria deixar, mas acabava se ligando ao corpo, né? Então, e sabia que não era dele porque estava fora do corpo, né? Sou como duas personalidades. É assim que o espírito se sente muitas vezes, né? Quando ele não está preparado para esse desenlace. Então, a pessoa está ali em espírito, está enxergando o corpo e fica ali que meio que preso aquele corpo ali, porque não está preparado ali para o desenlace, né? Quando chegarei a compreender o que comigo se passa? Ela pergunta, né? Ela não, quando é que ela ia poder compreender o que está acontecendo, né? É necessário que eu vá lá ainda, meu outro eu, né? Que ele sucederá na minha ausência. Aí ela dá adeus, né? Porque ela estava naquele momento de perturbação, não sabia nada. Aí foi invocada, obviamente que ela não tinha muita coisa a dizer, tá? Então isso já serve também de sinal para a gente, né? Que se a pessoa acabou de desencarnar, né? Não seria aconselhável, penso eu, né, ficar evocando esse espírito aí, certo? Agora tem o seguinte, vamos um pouquinho à frente aqui, ó, que ela tem uma segunda comunicação aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Ela tem uma segunda comunicação, que ela vai ser chamada novamente, né? Quando ela é chamada novamente,
Já alguns dias depois, olha o que aconteceu. Tá? Ela é chamada novamente. Passado aí alguns dias, porque quando houve essa primeira vocação aqui, que ela estava perturbada, havia passado 3 dias apenas. O que o Kardec e o grupo de trabalho deles fizeram? Né? Eles entraram em prece, oraram por aquele espírito, né? Que o Espiritismo nos ensina isso também. Aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A nossa prece tem muita força, muito poder. Então, eles entram em prece, né? Por aquela pessoa, aquele ser, né? E fazem uma oração para ela, né? Oram, talvez mais de uma vez, não sei quantas vezes, mas eles oraram por ela. Passado alguns dias, eles novamente evocam ela, fazem a evocação. E aí vejam só a diferença, né? Ela se apresenta já muito mais equilibrada, já agradecendo a Deus, né, pela oportunidade. Ela primeiramente agradece a prece que ela recebeu, porque veja só, ela recebe, ela sabe da prece, e ela vai agradecer ali a Kardec. Ela diz: a prece foi recebida, eu senti a prece e me ajudou a me libertar. Olha que interessante. A prece feita ali ajudou a libertar ela. Quando ela se libertou, passou toda aquela turbação que ela estava sofrendo naqueles primeiros dias, né? Ela aí conseguiu se desligar do corpo. Então ela já chega nessa segunda evocação muito mais equilibrada, muito mais lúcida, muito mais disposta, né? E vejam só o que ela diz, né? Primeiro, ela agradece a Deus e reconhece que ela não aproveitou bem a sua encarnação. Né? Porque, veja, nos pontos positivos que ela tinha, ela era um coração bondoso, era caridosa, não é? Mas ela era um pouco frívola, não é? Perdia muito tempo com bobagem, com frivolidade. E aí, nessa segunda evocação, ela já está lúcida e ela diz, ela reconhece que ela perdeu muito tempo, né, da sua breve encarnação, porque ela desencarnou aos 25 anos, né? E ela se resignava, agradecia a Deus, né, por ela ter tido ali, né, uma encarnação relativamente boa, e já pedia a oportunidade para numa próxima reencarnação ela poder aproveitar melhor a sua experiência, certo? Então, pensamos da seguinte forma: imagine o consolo que a mãe dessa jovem, talvez, aí, né? O Kardec não traz aqui, mas pensemos a respeito, que a mãe, o pai dela tem né, ou um filho, né, que ela já era uma senhora, que tenham recebido essa comunicação. Né? Quer dizer, tranquiliza, acerena, né? Deixa as coisas a dor um pouco menos intensa. E aí, talvez, penso eu, né? E diria, na verdade, com toda certeza, né, que o Espiritismo, ele realmente nos traz um equilíbrio melhor, né? Um equilíbrio mais duradouro nesse momento da experiência da perda de uma pessoa que você gosta, que nós gostamos, etc. Né? Não significa que nós vamos ficar indiferentes. Ah, não, eu sou espírita. Não, não, eu sei que né, vai desencarnar ali, já vai para o plano espiritual. Não, aí é loucura, né? Não funciona dessa forma. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é eu ser insensível, né, a uma emoção. Não estaríamos na nossa razão. Então, há um momento de sentir a dor, um momento de sofrer, mas há um momento também de reflexionar a respeito para compreender. E quando eu compreendo, eu começo a ser um pouco mais resignado, mais paciente, mais tolerante. Né? E, se possível ainda, eu aumento a minha fé em Deus. Né? Porque eu entendo que ele tem as leis dele. Né? O filho não me pertence, meu ente querido não me pertence, a minha mãe não me pertence, certo? Eles estavam aqui comigo, talvez numa encarnação, numa experiência, né? E já não é da primeira vez, com certeza, e estaremos juntos novamente. Então eu passo a ter um pouco mais de paciência, de tranquilidade, né? e, e, e continuo focando na minha experiência aqui. Porque o grande erro que nós cometemos é deixar de focar na nossa experiência aqui para focar, entregar a nossa vida ao sofrimento. E pior ainda, quando nós nos revoltamos contra Deus, porque julgamos de forma equivocada, não é? Ah, por que que Deus levou um filho, por exemplo, e não me levou a mim, que já estou velho, já estou doente? Tá? Por que que Deus levou a minha mãe, levou meu pai? Eu me revolto contra Deus, né?
sem saber que talvez se o meu pai e minha mãe ficassem aqui, estariam sofrendo muito mais, porque a velhice chega, as doenças chegam, não é? E hoje em dia é muito difícil para as pessoas mais idosas, principalmente as pessoas que às vezes não têm os recursos para um tratamento de saúde, para um especialista, né? Quanto sofrimento nessas pessoas. E eu, por egoísmo, ia querer que elas estivessem aqui sofrendo? Então, é essa reflexão nós precisamos ter, precisamos desenvolver. E se a gente quer entender um pouco isso melhor, se realmente existe um desejo genuíno, natural, de aprender, está aqui a doutrina espírita. Ela se diferencia a anos-luz de qualquer outro ensinamento religioso, doutrinário, né? Porque ela vem assentada na experiência dos espíritos que estão muito mais à frente, que já passaram por aqui, como a gente tem falado, né? E porque, acima de tudo, o próprio Jesus determinou que eles viessem trazer esses ensinamentos para ver se a gente sai desse atraso que nós nos encontramos. E esses ensinamentos, muitos deles, antes mesmo de Jesus, porém, sob a égide de Jesus, foram disseminados lá atrás, muito antes de Cristo. Né? Se pegar lá a filosofia grega lá de Sócrates e Platão, 400, 500 anos antes de Cristo, muitos desses ensinamentos já estavam lá. Se pegar lá o confucionismo, já estava lá esses ensinamentos. O budismo, que é uma doutrina espiritual, dá para se dizer assim, tem muitos ensinamentos que o Espiritismo aqui traz para nós. Então, isso significa que o Espiritismo não tem o monopólio de tudo? Claro que não, mas é a doutrina mais adiantada nesse momento na face da Terra, que esclarece, que consola, né? Que ilumina o nosso pensamento e a nossa razão, para amenizar um pouquinho a nossa dor, o nosso sofrimento, e para abrir um pouco o nosso raciocínio a respeito da vida e das responsabilidades que nós temos com a vida. Né? Essa moça aqui, essa senhora, né, reconheceu que ela perdeu muito tempo em frivolidades aqui na Terra e já ansiava por uma nova experiência. Aqui nessa obra do Allan Kardec tem vários depoimentos de espíritos que estavam felizes, esses espíritos em condições medianas que nós falamos aqui, espíritos sofredores. Se nós quisermos saber qual é a condição deles, basta a gente abrir a obra aqui e vamos encontrar aqui os depoimentos deles. Né? A gente tem muito crime na face da Terra hoje. Qual será a situação dos criminosos no mundo espiritual? Tem depoimentos aqui na obra O Céu e o Inferno, né? Trazidos pela espiritualidade Allan Kardec e entregues a nós para que a gente veja, né? Para que talvez aquela pessoa, aquele ser que hoje está no crime, quem sabe ele repense as suas atitudes, né? Porque lá na frente as consequências virão, não é? Para todos nós, criminosos ou não, tudo aquilo em que errarmos, né? Nós ferimos a lei de Deus, em algum momento nós vamos ter que responder. Não é castigo, é responsabilidade. Chegamos às 22 horas, vamos agradecer aqui àqueles que porventura estiverem nos acompanhando e aqueles que mais à frente virão a acompanhar essa live para aprender um pouco mais por nós, né, conosco aqui, perdão, com os ensinamentos do Espiritismo. Nos encontramos na próxima sexta, às 21 horas, esse é o horário nosso aqui, de trabalharmos a doutrina espírita. Um grande abraço a todos, que Deus e Jesus nos ilumine a todos, nos dê força, coragem, determinação, fé, para nós enfrentarmos as dificuldades, os desafios e as dores que muitas vezes chegam em algum momento para nós, como testes da nossa força moral, da nossa condição, tá? E para que nós, acima de tudo, possamos crescer também. Os nossos entes queridos continuam vivendo, estão nos aguardando. Em algum momento nós iremos reencontrá-los, estarmos juntos deles novamente. Para lá à frente, quem sabe, voltarmos a essa terra bendita, não é? Para mais uma vez experienciarmos. Esses são os conceitos que a doutrina espírita nos traz. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira, às 21 horas.